Olá, você que nos assiste, esse é mais um Sala Política. Hoje eu estou aqui com meu amigo Caio Alexandre. Nós vamos bater um papo sobre a política regional, local e nacional. Tudo bem, Caio? Tudo bem, Luiz Gustavo. Prazer estar aqui no seu programa. Tudo bem. Atualmente nós temos visto algumas pesquisas que tratam sempre os candidatos de esquerda como primeiro colocados nas campanhas, tanto as nacionais como algumas estaduais. Recentemente aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o candidato Fernando Haddad foi colocado numa pesquisa recente com 30%, depois em segundo lugar Márcio França, e em terceiro lugar o candidato de Bolsonaro, Tarcísio, e em quarto lugar o atual governador, o Rodrigo Garcia. Como você tem visto essas pesquisas? Você dá algum tipo de credibilidade a elas? Particularmente, eu acredito que não tem credibilidade alguma, né? Até mesmo porque essas pesquisas onde o Haddad pontua super bem, são as mesmas pesquisas que diziam que ele ganharia do Bolsonaro, que é o atual presidente, em 2018. Ou seja, qual a credibilidade que elas tiveram, qual a credibilidade que elas ainda têm. Então, eu particularmente não acredito em nenhuma delas. O Haddad, a pontuação que ele tem hoje para governador do estado de São Paulo não foi a porcentagem que ele teve de votos aqui para presidente da República em 2018. Ou seja, a matemática não fecha, o cálculo aí com certeza deve ser desconsiderado. E será que o paulista teve essa mudança tão brusca, assim, o PT nunca tendo conseguido ter um governador, né? E essas repetições de derrotas que o estado de São Paulo tem? Será que agora não aconteceu, de alguma forma, uma mudança do perfil e o eleitor está aceitando esses candidatos de esquerda? Dificilmente. Você consegue até entender que dentro de uma linha, a forma com que eles tentam trabalhar para fazer com que o eleitorado acredite que as pesquisas são verdadeiras. Pense bem, o Lula ele começou a pontuar altíssimo, colocando o Bolsonaro lá embaixo como segundo colocado, às vezes até terceiro colocado. E aí eles começam a subir o Bolsonaro, na tentativa de fazer o eleitor bolsonarista, o eleitor de direita, conservador, acreditar que não, olha, agora você está vendo uma reação da direita e o Bolsonaro está crescendo. Ou seja, eles fazem esse movimento também para conseguir atingir esse público e, consequentemente, passar essa mensagem de que as pesquisas elas são confiáveis, que elas são verdadeiras e tudo mais. Mas, assim, para mim, não passa de pura mentira em qualquer uma das linhas ali que se apresentam. Eu inclusive percebo assim que eles, pegando até um gancho no que você falou, né? Eles começam com o Lula, falando da Nacional, o Lula com a diferença muito grande para o Bolsonaro, de repente eles achataram essa diferença, ficou muito próximo e agora eles voltaram. A impressão que dá é que eles fazem pesquisas que vão fazendo exatamente esse movimento, né? Aproximando e afastando para ver se cola um afastamento maior entre os dois numa pesquisa e influencia o voto. O que me chama a atenção particularmente, aí eu acredito que é você também, é o fato de que todas as vezes que o Lula foi em algum evento público, com exceção aqui em Sumaré, que ele foi numa invasão, né, um local que é uma invasão e já teve até reintegração de posse, esse pessoal ainda está lá, dificilmente ele consegue levar muitas pessoas, né? Enquanto isso, o Bolsonaro, se ele sai de jet ski, milhares de pessoas o seguem até a nado. Exato. É uma coisa extremamente difícil de entender, né? E até pegando um gancho aqui no estado de São Paulo, né? Será que esse movimento de ter havido um evento com mais pessoas em Sumaré e também na Unicamp, em Campinas, onde mais pessoas participaram, talvez, pelo menos pelas fotos que nós observamos, tenha sido dos maiores eventos que o Lula fez, será que aqui na região ele não está, assim, verdadeiramente de uma forma melhor? O que você percebe? Luiz Gustavo, não existe coisa melhor do que discutir Brasil e Estado de São Paulo com quem fala a mesma língua que a gente. É uma delícia. Você junta ali um grupo que partilha dos mesmos pensamentos, que fala a mesma língua, utiliza do mesmo discurso, todo mundo comungando da mesma crença ali, da mesma filosofia. Isso é maravilhoso. É claro que vai encher. Eu vou juntar uma galera toda ali e vai ser... Agora, o que eu quero ver o Lula fazer é sair numa motociata, num evento aí de jet ski e arrastar uma multidão. Fazer todo mundo sair de onde está e ir atrás do cara. Isso que eu quero ver. O Lula não consegue fazer como o Bolsonaro faz, né? Agora, é claro, fazer um evento numa invasão onde todo mundo ali compartilha das mesmas ideias, todo mundo ali está sendo, de certa forma, guiado aí pelo mesmo discurso. Vai na Unicamp, que é um reduto petista, a gente sabe muito bem disso. É muito fácil falar com essa galera, é muito fácil juntar todo mundo ali, todo mundo fazer palanque, bater palma, aplaudir tudo que ele fala. Agora, o que eu quero ver é ele pro meio da rua, na rua de fato.
Eu acredito muito que a rua ela consegue traduzir o que de fato o conservador, a família pensa, o cristão pensa, quem trabalha, o trabalhador de verdade pensa, né? A rua ela consegue transmitir. E de norte a sul do país você vê que as ruas elas estão cada vez mais cheias de pessoas que pensam assim, que são conservadores e que apoiam o presidente Bolsonaro. Isso é inquestionável. Pensando em terceira via, vamos pensar um pouco em terceira via. Você até trouxe aqui para mim que um candidato do PDT, o Ciro Gomes, aparentemente tem um canal agora chamado Ciro Games. Ciro Games é a nova modalidade do Ciro Gomes, o que é um absurdo, né? Um presidenciável vai às redes até para tentar novamente angariar o voto do universitário, do jovem de primeiro voto. Ele tenta falar a mesma língua, né? Mas me preocupa a forma exacerbada que ele está utilizando para chegar nessa galera. Daqui a pouco ele está cantando desenrola, bate e quebra de ladinho para conseguir esses votos, entendeu? Não duvido. Não duvido. Eu lembro até uma conversa, salvo engano, você estava presente, um rapaz aqui da região que tem um podcast, ele recebeu na oportunidade o deputado federal Kim Kataguiri, né? E no estúdio que ele possui, eles também fazem um podcast sobre games, né? E o Kim veio exatamente para o podcast sobre games, e lógico que ali em 3, 4 horas que eles ficam no podcast, em algum momento, eles falam um pouco sobre política, né? E encerrado, depois ele nos confidencializou que o Kim prefere ir para podcasts, por exemplo, de games, né? Que é o público dele, é o mais jovem, do que muitas vezes num podcast sobre política, né? Talvez Ciro Gomes está enxergando nisso oportunidade, embora eu ache um pouco difícil que o Coroné consiga fazer colar a imagem nesse tipo de situação. Recentemente eu vi uma postagem do Fernando Henrique Cardoso, não sei se você viu, onde ele está defendendo o Dória, né? Ainda falando um pouco do cenário nacional. O Dória não tem decolado, né? Tentou ir para a Bahia, que é terra do pai dele, o pai dele foi deputado pela Bahia, enfim, tentou ir para lá, tentou fazer, mas parece que não decola, não consegue. Como que você vê a situação do PSDB hoje, na sua opinião pessoal? Então você está livre de responsabilidades quanto a isso, mas a sua opinião pessoal, como que você vê a posição do PSDB nesse pleito, sendo que o PSDB foi o grande antagonista do PT no passado e agora parece que perdeu o rumo, né? E o candidato do partido, que é o Dória, também parece que está perdido. O PSDB, na verdade, ele já se perdeu e muito em 2018 com a derrota lastimável do Alckmin, né? Aquilo lá foi feio demais para o governador do maior estado da federação. A gente já começa aí com a derrocada do PSDB. Mas hoje a gente vê esse mesmo candidato em 2018, o Geraldo Alckmin, indo sentar no colo do Lula. E, ao mesmo tempo, a gente vê também o Dória tentando aí decolar, coisa que não está acontecendo. Agora ele promete que em agosto ele vai decolar e que a campanha dele vai dar certo. Não vai, a gente sabe muito bem disso. O Fernando Henrique Cardoso também é um cara que precisa curtir os netos já, porque ele já deu a parcela de contribuição dele no que ele tinha que dar. Agora ele já não apita mais. A gente sabe também que ele não está nem aí para o PSDB, tampouco para o Dória, né? A gente sabe que o Fernando Henrique ele também é Lula, que parte do PSDB também é Lula. Recentemente o Aloysio Nunes deu uma declaração que para mim foi absurdo, uma vez que eles têm um pré-candidato aí rodando o Brasil. Ok, que o Dória não merece as considerações, mas ainda assim é do mesmo partido. E ele vai lá e fala que também vai fazer o que for para o Lula ser o próximo presidente da República. Ou seja, a gente percebe que o Ninho Tucano já está com uma estrela na testa, né? Uma estrela vermelha, diga-se de passagem. E qualquer uma dessas declarações agora são extremamente relevantes, assim como a campanha do Dória. E o nosso picolé de chuchu? Nosso eterno governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, é a nossa rainha Elizabeth, né? O que por mais tempo esteve sentado na cadeira de governador. E recentemente, até acompanhando as notícias, os próprios petistas estavam um pouco incomodados do tanto que ele estava defendendo o Lula, né? Em campanhas pretéritas, quando ele se rivalizava com o Lula, ele o acusava de ser ladrão, enfim, né? Várias acusações de querer voltar à cena do crime, e agora o defendia quase que como se fosse a própria mãe do Lula, né? Como você vê essa transformação política? Qual é o futuro que você analisa, por exemplo, para o pretenso vice-candidato do Lula, Geraldo Alckmin? Não há transformação quando se trata de farinha do mesmo saco.
O Alckmin nunca foi essa bela moça que o PSDB pintou pelo estado de São Paulo. E eles nunca foram rivais do jeito que eles pareceram ser durante todos esses anos. Pelo contrário, enquanto subiam nos palanques para debater com o outro e fazer, às vezes, ofensas pessoais uns aos outros, depois eles se regozijavam nos regabofes aí, promovidos pela Rede Globo e tudo mais, entendeu? Ou seja, a gente sabe que sempre houve aí essa amizade deles todos aí, né? Então, assim, eu particularmente não acho que houve transformação. Pelo contrário, estão todos juntinhos, abraçadinhos, agarradinhos desde sempre, né? Agora que resolveram trazer às claras isso tudo, essa relação de anos. Então, com a figura de Bolsonaro, agora eles tiveram que se aglutinar, coisa que eles sempre fizeram nos bastidores, né? Sempre estiveram, era interessante talvez ter o próprio antagonismo PSDB-PT, né? Mas eram, na verdade, muito próximos, muito parecidos, né? Acredito que é nesse sentido que você está falando. Exato. Interessante, interessante. E o nosso atual governador, eu particularmente acho que é um bom candidato, embora não tá, pelo menos nas pesquisas, eu também não acredito nas pesquisas, mas nas pesquisas eu não acredito que o Rodrigo Garcia esteja tão mal quanto ele aparece, ao mesmo tempo que eu acredito que pelo histórico dele político, ele é um bom candidato, seria um bom governador caso lograsse êxito. Qual que é a sua opinião a respeito de Rodrigo Garcia como governador atual, como vice-governador? Eu particularmente o percebia muito forte, tendo uma caneta muito forte dentro do governo do agora ex-governador Dória, mas como você está vendo ele enquanto candidato e como governador? Certo. Desde 2019, 1 de janeiro de 2019, o Dória ele não é governador do estado de São Paulo. Ele é um pré-candidato à presidência da República e tudo que ele fez até hoje foi tentar destruir o atual presidente da República, o nosso presidente Jair Bolsonaro. Isso é um fato. Quem governava o estado de São Paulo é o Rodrigo Garcia. Não tem para onde correr. O Dória estava ali fazendo ali as suas aparições, indo aos lugares como governador, né, cumprindo de suas funções como governador do estado de São Paulo, mas nós sabemos que toda a administração, todo o governo, de fato, se concentrava na mesa do Rodrigo Garcia. Então, se nós hoje temos um estado onde os policiais são os que são piores remunerados a nível do Brasil, onde a educação tem uma qualidade ruim, onde nós temos uma saúde muito precária, isso tudo se dá à má gestão do Rodrigo Garcia, né? E aí é claro que por conta da boca do João Dória, isso daí acabou sendo a cereja do bolo, né? Transformando o estado de São Paulo nesse estado que nós temos hoje aí, né? Que infelizmente aí nossos filhos vão herdar aí essa brincadeira de governar o estado de São Paulo, que foi nessa gestão de Dória e Rodrigo Garcia por muitos anos. Nós vamos amargar isso por muitos anos, mas a administração em si foi feita por Rodrigo Garcia, né? Então, ele tem condições de chegar? Não acredito. Mas se chegar, vai ser um bom governador? Não foi até hoje. Então, assim, vai haver transformação? Certamente não vai ser mais do mesmo. Entendi. E aí, Caio Alexandre, eu sei que você representa um pouco os grupos liberais, sei que você é coordenador regional do Students for Liberty, né? E historicamente nós entendemos que muitas vezes os jovens eles se apaixonam pelo socialismo, pelo comunismo, né? Porque tem todo aquele ideário que na verdade muitas vezes até hoje nunca deu certo em lugar nenhum, mas eles mesmo assim tentam, né? E ser da juventude e ser liberal é praticamente um fenômeno muito novo, né? Cada vez, até assim como os conservadores de direita, muitas pessoas até eram, mas não se identificavam, não sabiam o que eram, né? E como que é esse crescimento de uma juventude liberal ao mesmo tempo, né? Que é um fenômeno novo aqui para a nossa sociedade? A juventude, de fato, sempre esteve aí a serviço da esquerda, sobretudo sobre dessas ideias totalitárias, né? Ideias que, de certa forma, refletem aí tudo que a esquerda gosta de reproduzir por aí, né? E isso é uma preocupação do ponto de vista de que essa é a geração que, de certa forma, vai ter o controle do país nos próximos anos, que vai ter o controle do mercado do mercado daqui a um tempo, né? Vai estar participando ativamente de tudo isso, né? O país que está sendo construído hoje é para essa galera. E aí me preocupa ver que é uma galera que está totalmente rendida a essas ideologias, que são ideologias baratas, ideologias que há muito tempo atrás matou
milhões de pessoas. Isso tudo se dá à educação que nós temos hoje no estado de São Paulo, que é uma educação que é absurda. Ver o quanto que os professores estão ali o tempo todo falando o que o jovem deve ou não pensar, né, de certa forma aí fazendo militância dentro de sala de aula. Fazer um papel contrário, estar avesso a todas essas ideias, é algo que de fato destoa completamente do meio acadêmico, do ambiente escolar, ou seja lá o que for, né? Mas, assim, existem muitas pessoas que às vezes não manifestam os seus pensamentos, que não dizem o que pensam, por medo da repressão daqueles que são a maioria dentro de sala de aula, dentro da comunidade. Então você acha que isso é uma resposta, talvez, de tanto receber essa pressão? É uma resposta ainda muito tímida, mas é uma resposta. E está saindo muita gente boa, com muita qualidade, com muito pensamento bom do meio da galera, do meio da juventude. Essa galera vai ser porta-voz de muita transformação, em favor da família, em favor do cristianismo, em favor de valores, todas essas coisas que foram se perdendo ao longo do tempo, de tanto ficar ouvindo professor petista dizer sobre o aborto, dizer sobre a questão de liberação das drogas e todas essas outras coisas criminosas que falam dentro de sala de aula. A questão por muito tempo, por ser essa única reza que nós escutávamos dentro de sala de aula, passou a ser uma verdade, né? Mas agora já existe uma galera muito forte, juventude conservadora, liberal, que vai falar, que vai levantar na sala de aula, falar, professor, olha, eu não acredito nisso, não concordo com isso. E essa galera já está se levantando, é uma galera que tem feito muita diferença, e eu sou muito feliz por participar dessa geração nova aí. Você acredita que depois que o fenômeno Bolsonaro, se algum dia deixar de existir, mesmo assim vai ter se criado uma cultura e esse movimento vai continuar? Essa cultura já se criou. E essa é uma herança boa que o Bolsonaro vai nos deixar. É uma galera que se libertou completamente dessa esquerdopatia que existe no ambiente acadêmico e escolar, né? E isso é muito bom, porque a gente sabe que a partir de agora vai ter uma galera muito mais livre, uma galera com liberdade de pensar, com uma liberdade de defender, com uma galera com liberdade de falar aquilo que acredita, né? Uma galera com liberdade de falar que defende os valores que aprendem em casa, que não precisam ir na modinha, que não precisam ir na ondinha do professor marxista, né? Então acho que isso daí é uma herança muito interessante que com certeza vai durar por muito tempo aí. Interessante. Agora, para encerrar, você quer fazer alguma consideração final para os nossos colaboradores aí que estão nos assistindo? Olha, eu gostaria de considerar que esse programa ele se faz muito necessário, falar de política com o seu ouvinte, com o seu telespectador, porque hoje é um assunto que às vezes na roda de churrasco, às vezes as pessoas se esquivam um pouco. Mas a política ela é uma força quase que invisível que ela está no dia a dia de todo e qualquer cidadão. Então, se a gente não puder parar para ouvir um pouquinho sobre a política, entender um pouquinho quais são os cargos que vamos ter eleição esse ano, quais são as pessoas que estão concorrendo, qual é o histórico dessas pessoas, quais são as atuações dessas pessoas, se a gente não parar um pouquinho, a gente pode entregar o nosso país, a administração do nosso país, a gestão, o parlamento do nosso país na mão de pessoas que não têm compromisso e responsabilidade com a democracia, com as liberdades, né? Então, é muito interessante saber que existem pessoas que estão do outro lado da tela, ouvindo um pouco mais sobre política, aprendendo um pouco mais sobre política. Eu tenho certeza que esse assunto, esses debates que acontecem aqui, com certeza vão enriquecer a vida de muitas pessoas na hora de fazer aí suas escolhas no próximo pleito e para os outros que vierem. Muito bem. Eu agradeço a você que nos assistiu. Hoje eu estive aqui com Caio Alexandre, que é nosso amigo, para falar um pouco de política aqui no Sala Política. Muito obrigado e até amanhã.